Sem dúvida nenhuma, uma das expressões mais populares do nosso amor e da nossa devoção para com Nossa Senhora é a reza do terço. Hoje, dia 7 de outubro, é a festa de Nossa Senhora do Rosário. Uma prática religiosa antiquíssima. Já temos documentos que comprovam como São Domingos, no ano 1200, recebeu pessoalmente, pelas mãos de Nossa Senhora, o terço. E Nossa Senhora que começou a incentivar a prática desta devoção que, na verdade, no mundo inteiro se reza o terço até diariamente. Temos um episódio marcante na história da cristandade, quando no dia 7 de outubro do ano 1571, a frota dos cristãos conseguiu vencer a frota dos turcos muçulmanos nas águas de Lepanto, perto da Grécia. E o milagre foi atribuído, verdadeiro milagre, meus amigos, pensem, 208 navios cristãos contra 286 navios dos turcos. E foi uma brilhante vitória da frota cristã. E enquanto havia este encontro lá nas águas do mar, eis que apareceu no céu uma grande imagem de Nossa Senhora com o terço nas mãos. E no mesmo momento, no Vaticano, enquanto o Papa da época, São Pio V, estava reunido com os cardeais, de repente ele se afastou para rezar um terço e na janela do seu escritório viu no céu a mesma imagem de Nossa Senhora com o terço nas mãos. Ele voltou para a reunião dos cardeais dizendo: ganhamos, vencemos. Tive uma visão com a qual tenho a garantia da vitória. Poucos dias depois, devido aos meios de comunicação precários daquela época, chegou oficialmente a notícia para o Papa da vitória da frota dos cristãos contra a frota dos turcos muçulmanos. O Papa, portanto, estabeleceu que no dia 7 de outubro fosse celebrado no mundo inteiro a festa de Nossa Senhora do Rosário. Prezados amigos, ao mesmo tempo que estamos vivendo os 300 anos da imagem de Nossa Senhora Aparecida, estamos também vibrando de alegria pelo primeiro centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima. E nas 6 aparições de Nossa Senhora em Fátima, há uma frase que se repete constantemente em cada aparição. Rezai o terço todos os dias para conseguir e alcançar a conversão dos pecadores. Hoje queremos dizer a Nossa Senhora que somos pessoas que praticam esta devoção, que o terço faz parte da nossa vida, que o terço nos acompanha até a vida eterna, como é até gratificante, até na hora mais difícil da vida, na hora da morte. E como é bom ver pessoas, até, digamos, com os seus corpos que estão para ser sepultados, e que têm nas mãos o terço, a devoção predileta de Maria. Vamos pedir a Nossa Senhora que essa devoção do terço possa ser espalhada mais ainda no mundo, para que todos possam receber as graças divinas que ela doa aos seus filhos bem-amados.